Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas digitais e também pelo canal 8 da DIL TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com jornalismo, notícia e informação na hora do seu almoço, ao vivo pela Conecta Mais TV. E começamos falando da temperatura e do clima em Nova Prata, fazem 18 graus, o céu está nublado e a expectativa é que para a parte da tarde a água role solta aí na capital nacional do basalto, conforme vem se prometendo desde o amanhecer. E nós seguimos a nossa programação falando sobre o clima. No estado do Rio Grande do Sul, a quarta-feira será de temperaturas amenas. Os termômetros vão ficar na casa dos 20 a 25 graus na maior parte do estado ao longo da tarde de hoje. Apesar da massa de ar frio que tomou conta do estado, ela vai perdendo força e as temperaturas vão se elevando. Segundo a Metsul Meteorologia, o sol aparece entre nuvens e a nebulosidade aumenta, e a possibilidade de chuvas isoladas em pontos da região sul, noroeste e no norte do estado. E nós teremos, então, temperaturas variando entre os 12 e os 22 graus aqui na Serra Gaúcha. A quarta-feira, em toda a serra, será predominantemente da nebulosidade, que toma conta de todas as cidades. O sol vai aparecer entre nuvens, mas as nuvens é que vão tomar conta dos céus no dia de hoje. O vento será calmo e as máximas vão ficar na casa dos 21 aos 22 graus. E nós temos a expectativa da chuva para o período da tarde. Nas notícias da região, os destaques da Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata, apoiadora do nosso programa, juntamente com a funerária DEC Giovanni. O campus universitário de Nova Prata está ligado nos dados da economia. O PIB do primeiro trimestre de 2021 acabou registrando uma alta de 1,2%, um resultado puxado principalmente pela agropecuária, de acordo com o IBGE. E aqui no campus Nova Prata seguem as aulas práticas do curso de agronomia com o objetivo de preparar os melhores engenheiros agrônomos para que eles possam gerar ainda mais riqueza para o Brasil. Curso disponível no campus Nova Prata. Também nas informações da UX que nós temos para repassar na manhã de hoje, estão abertas as inscrições para o curso de mestrado em administração. E se você tiver dúvidas como funciona para se inscrever, é só estar conectado no link na página do Facebook do Campus Nova Prata, onde o professor Fabiano Larentes dá uma entrevista exclusiva à Conecta Mais TV, trazendo as informações para a inscrição do processo seletivo. Na Terra da Longevidade, as informações para essa manhã dão conta de que as celebrações religiosas do feriado de Corpus Christi não terão a presença de fiéis nas igrejas. As tradicionais missas serão transmitidas pelas redes sociais da cidade. Por conta dos protocolos e dos novos decretos, não estão permitidas a presença de fiéis nas igrejas devido à crescente de casos de Covid na cidade. Os regramentos instituídos pelo poder público trazem aí o fechamento das igrejas até o dia 14 de junho. E a medida busca barrar o avanço da Covid-19 na cidade. Então, os fiéis podem acompanhar pelas mídias sociais. Avançando pela Serra Gaúcha, nós vamos a Bento Gonçalves, onde a Secretaria de Turismo propôs um novo projeto de reestruturação da via gastronômica em Bento. Então, um investimento da pasta da infraestrutura atuando aí e preservando o bem-estar. Com esperança, trabalho e compromisso, começam a trilhar novos caminhos para Bento Gonçalves. No dia de ontem, foi apresentado o projeto de reestruturação da via gastronômica. O local abriga cerca de 80 empreendimentos, entre restaurantes, bistrôs, comércios, hotéis, entre outros. As obras foram apresentadas tanto para a imprensa quanto para os empresários. Conforme a diretoria adjunta, as obras estão sendo feitas aí com a troca do passeio público,
nova pavimentação em toda a extensão da pista, revitalização dos equipamentos urbanos como luminárias, bancos, cadeiras e mesas e alargamento das calçadas. Um novo projeto que pretende devolver aí a via gastronômica nova acessibilidade e modernização, estando de acordo com o portfólio turístico que essa área da cidade adquire na capital nacional do vinho. Seguindo com informações, também na Serra, a Receita Estadual promoveu uma operação de combate à sonegação de ICMS no setor metal mecânico. Foi deflagrado ontem uma operação ostensiva de fiscalização para combater a sonegação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. A ação teve como alvo uma empresa do setor metal mecânico que atua na região da Serra. O valor devido e não recolhido aos cofres públicos está estimado em R$ 1.700.000. Conforme o Fisco Gaúcho, os indícios apontam para o descumprimento da legislação no recebimento de créditos do ICMS em pagamentos por venda de produtos. Para fazer jus à prática, o contribuinte deve ser do ramo industrial, não sendo aplicável aos contribuintes do comércio. E por meio dessas operações, a Receita Estadual intensifica a sua atuação em diversos ramos da economia, tendo programada para os próximos meses outras ações em outros setores econômicos do Rio Grande do Sul. Seguindo com as notícias, nós vamos a Caxias do Sul e as informações do trânsito. A Operação Duas Rodas já fez mais de 170 autuações durante o mês de maio. Uma operação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, envolvendo a Guarda Municipal e a Brigada Militar, faz um verdadeiro pente fino nos motociclistas da cidade de Caxias. E no último mês, 170 autuações foram distribuídas e foram abordadas mais de 411 motocicletas para averiguar a situação cadastral, documental e mecânica desses veículos automotores. Avançando, nós vamos à região norte do estado, onde os vereadores de Caseiros discutem a proposição de obras para a cidade. O andamento das principais obras da cidade de Caseiros foi tema de uma reunião no dia de ontem entre o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cleomar Sequim, e o vice-presidente da mesa diretora, Adelar Lunelli, com o coordenador urbanístico, Paulo Hoffmann. Eles trataram sobre o andamento das obras na perimetral, onde se localiza o centro comercial e a pracinha. A área encontra-se em processo licitatório e a Praça Central de Caseiros está recebendo uma revitalização, com o objetivo de resgatar a história que teve início com o padre Paulo Caroli. Também está ocorrendo a rearborização da Praça Central do município, Caseiros, que agora se prepara para receber uma unidade frigorífica de processamento de aves que pretende gerar cerca de 500 empregos diretos na comunidade. Na capital do Planalto Médio, uma campanha de arrecadação traz aí cerca de 10 mil itens de higiene menstrual. Em Passo Fundo, foi feita uma campanha de arrecadação chamando atenção para o tema e a luta contra a pobreza menstrual, trazendo o debate para a cidade do Planalto Médio. Quem incitou os primeiros contatos foi a vereadora Eva Valéria Lorenzato, que é fisioterapeuta, e a fisioterapeuta pélvica Jéssica Emer, e também a educadora Maria Augusta Daziero, que uniram forças e lançaram a campanha. Abre aspas. Pobreza menstrual, isso também é problema seu. E entre os dias 18 e 31 de maio, receberam doações de absorventes higiênicos, absorventes ecológicos e sabonetes íntimos, que foram aí disponibilizados à comunidade carente, a fim de discutir esse tipo de assunto. Claro que, é uma pauta recorrente, a gente acha que todas as mulheres têm acesso a esse tipo de item de higiene e não é assim que funciona. Nas camadas mais hipossuficientes da nossa população,
A carência por absorventes, sabonetes íntimos e outros itens básicos de higiene e limpeza das mulheres ficam longe do alcance de lares onde a renda acaba sendo reduzida. E campanhas desse tipo incentivam os cuidados femininos e a gente bate palmas para esse tipo de iniciativa. Em Passo Fundo também, a Prefeitura abre processo seletivo para a contratação de médicos e farmacêuticos no Hospital Municipal. Com as contratações, serão supridas demandas relacionadas aos atendimentos e aos serviços prestados. Novos médicos e farmacêuticos serão contratados para o atendimento no Hospital Beneficente Dr. César Santos e no Hospital Municipal. As contratações visam suprir as demandas e as qualificações dos serviços voltados à população. Antes dos destaques do estado do Rio Grande do Sul, a gente avisa que pedimos e ela chegou. E conforme as imagens da Avenida Placidina de Araújo, a chuva já se intensifica aqui em Nova Prata, fazendo cair aí as suas gotas e deixando o asfalto molhado. Esperamos que ela seja duradoura, a fim de repor os estoques das nossas barragens e garantir o abastecimento de todas as cidades. Indo para as notícias do estado, pelo portal Conexão Planeta, um gaúcho que recebeu um prêmio de renome mundial. Aí na foto você confere o biólogo brasileiro Pedro Fruet. Ele é aí ganhador de um prêmio disparado pela Whitney Fund of Nature do Reino Unido, que escolhe pesquisadores que se destacam pelo seu trabalho científico para a conservação da biodiversidade em países do hemisfério sul. Os escolhidos são homenageados com o Whitley Award, considerado o maior prêmio mundial da área ambiental, e através dele recebem financiamento para os seus projetos. Em 2021, 7 ganhadores receberam, entre eles o brasileiro Pedro Fruet. Ele é biólogo, tem 40 anos de idade e é cofundador da organização não governamental CAOSA, que tem entre os seus projetos a conservação dos botos de Lahili, no estuário da Lagoa dos Patos e em águas adjacentes aqui no Rio Grande do Sul. O local abriga o maior número de botos da espécie ameaçada em extinção. Estima-se que sejam 90 indivíduos vivendo na Lagoa dos Patos e aproximadamente 600 em vida selvagem, entre o Brasil, Uruguai e a Argentina. Por essa razão, os botos são considerados aí espécie em extinção e o Pedro recebeu esse prêmio de renome mundial. Parabéns aí pelo biólogo gaúcho e pelo projeto tocado por ele lá na metade sul, que pede a preservação dos botos na Lagoa dos Patos. Falando das contas públicas do estado do Rio Grande do Sul, com melhora na arrecadação e queda nos gastos, o governo do Rio Grande registra contas no azul no primeiro quadrimestre de 2021. O estado não atingia superávit orçamentário, que é a receita acima das despesas, desde o ano de 2017. Assim, os 4 primeiros meses do ano de 2021 mostraram uma reversão na tendência das contas do estado. E chove forte em Nova Prata agora, que chega a fazer barulho lá fora, como você deve acompanhar. Prometeu a manhã inteira e agora vem forte o temporal. Seguindo com as notícias, o presidente da FAMURS, que é a Federação dos Municípios, Maneco Hansen, do Partido dos Trabalhadores, passa a fazer parte da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios. A cerimônia ocorreu na sede da entidade municipalista em Brasília e marcou também a posse do novo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o também gaúcho Paulo Ziuloski. A atual presidente da FAMURS, ex-prefeito de Taquari, passa a integrar a Confederação Nacional dos Municípios na gestão 2021-2024. A cerimônia ocorreu ontem em Brasília e a Confederação Nacional dos Municípios é o principal órgão aí de representação das cidades frente aos estados e também à União.
nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, retornamos com mais informações do estado. Antes disso, você acompanha Tobias Betim falando sobre a dupla Grenal. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais no Expresso Meio-Dia, Betim aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo nessa quarta-feira que tem jogo do Grêmio, temos vários assuntos também para falar sobre a dupla Grenal, então vamos começar por aqui. O Grêmio joga logo mais daqui a pouquinho às 4h30 da tarde pela Copa do Brasil e enfrenta o Brasiliense na Arena. A equipe gremista aí busca um bom resultado, né? A sua estreia na Copa do Brasil de 2021, o Grêmio que foi finalista em 2020, então é um time que tem aí com certeza a chance de brigar por esse título, especialmente quando retornarem aí esses jogadores que estão com a Covid, o próprio reforço do Douglas Costa, né? Vamos também tentar esboçar um possível time do Grêmio para essa partida de logo mais. O Grêmio aí que deve ter para essa partida o Gabriel Chapecó no gol, Wanderson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Darlan e Maicon ou Jean-Pierre, Léo Pereira ou Guilherme Azevedo, Léo Chu e Ricardinho, então esse é o provável time aí do Grêmio, comandado pelo Evandro Fornari, né? O auxiliar técnico do Thiago Nunes, já que ele está aí com suspeita também da Covid, né? Mas mudando de competição, o Grêmio aí que descobriu seu adversário na Sul-Americana, a LDU do Equador, então um time aí vindo da Libertadores, estava no grupo do Flamengo na primeira fase da Libertadores, vai enfrentar o Grêmio aí pela Sul-Americana, a primeira partida lá no Equador, a segunda aqui na Arena, lembrando que tem uma altitude aí também lá no Equador, então se beneficia o time da LDU nesse sentido. As datas e os horários ainda não foram anunciados dessa partida da Sul-Americana, mas deve ocorrer aí entre os dias 13 e 22 de julho, então um bom tempo aí ainda para as partidas da Sul-Americana, especialmente aí esse confronto do Grêmio contra a LDU. E vamos falar um pouco do Inter, o Inter que joga na quinta-feira pela Copa do Brasil, também enfrenta o Vitória fora de casa, partida marcada para 7 horas da noite, possivelmente aí o técnico Miguel Ramírez deve poupar alguns jogadores visando o Campeonato Brasileiro, então é difícil até da gente esboçar um possível time, né, mas a gente pode ter aí nessa equipe surpresas, lembrando que o Palácios e o Guerreiro se apresentaram às suas seleções, né, o Guerreiro na peruana e o Palácios na chilena, então são desfalques já certos para essa partida, né, não sei se dá para se chamar de desfalques propriamente, mas enfim, não podem jogar contra o Vitória, então a gente pode ter de repente algumas surpresas no time, de repente o Johnny tendo alguma oportunidade, por que não, né? Então, o Inter aí com um time um pouquinho mexido para enfrentar o Vitória aí nessa quinta-feira às 7 da noite. Colorado aí que vai enfrentar novamente o Olímpia nas oitavas de final da Libertadores. O sorteio aí aconteceu e os dois últimos times sorteados foram Olímpia e Inter. Então, o primeiro jogo no Paraguai, segunda partida no Beira-Rio. O único time aí que o Inter venceu as duas partidas na primeira fase no seu grupo, então reencontra o Olímpia e caso se classifique aí, caso passe do Olímpia das oitavas, enfrenta o Flamengo ou Defensa e Justiça, então aí sim, adversários um pouco mais complicados, né? Essas partidas também marcadas lá para a segunda quinzena de julho, né, as mesmas datas aí basicamente da Copa Sul-Americana, então mais um tempo aí também para o Inter se acertar antes dessa partida aí na Libertadores, foco na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal aí nesse momento. Era isso o nosso comentário esportivo por hoje, voltamos agora na sexta-feira para falar mais sobre dupla Grenal, para falar das partidas da Copa do Brasil e projetar os jogos do Brasileirão no fim de semana. Um forte abraço! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa.
A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. E retornamos ao vivo com você após uma pancadaria de chuva que aconteceu lá fora. Foi só uma leve chuvinha que caiu e acabou dando um probleminha na nossa câmera externa, mas ela já está reparada e seguimos com as nossas informações. Segue a temperatura de 18 graus em Nova Prata, porém o céu já mudou bastante e bastante água na pista, inclusive aqui na Placidina de Araújo, devido à forte precipitação que nós tivemos nos últimos minutos. Avançando com as informações aqui do estado do Rio Grande do Sul, no dia de ontem, um dos polêmicos projetos que estavam em voga na Assembleia Legislativa foi aprovado. E a Casa extinguiu a necessidade de plebiscito para a venda do Banrisul, da Corsan e da Procergs. Por 35 votos a favor e 18 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a PEC 280, que extingue a necessidade de realização de plebiscito para a privatização do Banrisul, da Corsan e também da Procergs. O governo teve 2 votos a mais do que o mínimo necessário para aprovar a emenda constitucional. Ela havia sido protocolada em 11 de setembro de 2019, teve a primeira aprovação em 27 de abril e ontem aí teve a sua segunda aprovação, em segundo turno. Um recurso das bancadas do PT, do PDT e do PSOL foi rejeitado na sessão dessa última terça-feira por 38 votos contrários e 16 favoráveis. Com isso, agora o governo do estado tem um caminho livre para a elaboração dos projetos de lei que serão enviados à Assembleia para a privatização dessas 3 agências estatais. Ainda não tem data de previsão o envio do projeto de lei. Contudo, nos bastidores do Palácio Piratini, os comentários é de que o governador Eduardo Leite prepara para hoje um anúncio de uma série de obras que serão implementadas no estado do Rio Grande do Sul em um pacote equivalente a R$1 bilhão. O alvo dessas obras será pago justamente com o valor adquirido nos processos de venda das companhias.
Agora aguardaremos o desenrolar dos próximos capítulos dessa privatização das agências estatais. Seguindo com informações e falando sobre a RS 118, a Câmara de Vereadores de Gravataí aprova a audiência e cria uma frente parlamentar contra pedágio na rodovia 118. O fato é de que a instalação de uma praça de pedágio na localidade iria dificultar e encarecer aí o comércio local, as indústrias e o custo de vida na cidade de Gravataí. Por isso, a Câmara Municipal instalou uma frente parlamentar que é contrária à instalação dessa praça de pedágio na 118. Na metade sul do estado, mais precisamente na cidade de Rio Grande, o CDL emite uma nota autorizando e informando os comerciários da cidade de São José do Norte e de Rio Grande que poderão trabalhar nos próximos dias. A população da região sul aguarda a publicação de novos decretos com novas normas. E enquanto isso não ocorre, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e de São José do Norte divulgou na noite de ontem uma nota informando que as lojas poderão funcionar dos dias 2 a 7 de junho. O prefeito Fábio Branco, através de uma live, informou que o comércio também continuará aberto. Seguindo com informações e falando sobre a situação dos hospitais e das casas de saúde, com o aumento de contaminações e também de óbitos, diversas regiões do Rio Grande do Sul apresentam planos insuficientes para conter o coronavírus. Cerca de um mês e meio depois da entrada em vigor do novo modelo de enfrentamento, o sistema batizado de 3As, de aviso, alerta e ação, do governo do estado, as regiões que receberam aí os alertas ainda não conseguiram diminuir o avanço da doença e os números de ocupação dos leitos de UTI no estado saíram da taxa de 77% no início do mês para 87% no começo de junho, segundo os dados apurados. Inclusive, hoje pela manhã já se falava em 100% de ocupação dos leitos disponíveis no estado. A pandemia segue avançando. Uma informação que vem lá do Egito e envolve um dos mais famosos médicos do Rio Grande do Sul, Victor Sorrentino, que possui diversos seguidores nas redes sociais. Autoridades do Egito decidem manter o médico gaúcho acusado de assédio detido por mais 15 dias. A acusação de ofensas à sociedade islâmica pesaram na audiência dele, que foi realizada nessa manhã, no horário local do Egito, e ele vai ficar detido por mais 15 dias. O caso Victor Sorrentino é acompanhado pelas autoridades brasileiras e o consulado e embaixada no Egito também acompanham o caso. Tudo isso se deu no último final de semana, quando um vídeo divulgado pelo médico nas redes sociais, ele fazia uma suposta brincadeira com uma vendedora islâmica em um mercado do Cairo. Isso não pegou bem, o vídeo repercutiu pela internet e coletivos de associação de defesa dos direitos das mulheres fizeram com que a publicação chegasse até as autoridades egípcias. E Sorrentino acabou sendo detido para interrogatório. E agora, após uma audiência realizada hoje, ficará mais 15 dias preso no Egito até que as investigações possam ser encaminhadas. Avançando pela página da segurança, a Polícia Rodoviária Federal adverte que a Operação Corpus Christi terá um reforço na fiscalização nas rodovias e nas estradas federais aqui do Rio Grande do Sul. Então, todas as BRs estarão a partir da 0 hora de hoje, quarta-feira, até as 23h59 do próximo domingo, dia 6, com um contingente aumentado. O reforço se dá aí em todas as instâncias da Polícia Rodoviária Federal, que vai disponibilizar seu efetivo de radares, equipamentos e também policiais para fiscalizarem as principais BRs aqui do Rio Grande do Sul. Por falar em PRF, uma apreensão inusitada. Um casal foi flagrado transportando $46 mil em situação irregular
dentro de um par de tênis. O fato ocorreu na BR-158 em Santa Maria. O dinheiro, sem origem comprovada, estava escondido num par de tênis do homem e da mulher. A abordagem, segundo a PRF, ocorreu durante uma ação de combate à criminalidade. O casal trafegava a bordo de um veículo com placas de Itapema, Santa Catarina, quando foi abordado. Após revista, o dinheiro foi localizado sobre a palmilha dos calçados. A quantia foi apreendida e os dois foram encaminhados à Polícia Judiciária local. Indo para os destaques do Brasil, no dia de hoje, nós temos aí dados do IBGE que apontam que a produção industrial recuou 1,3% e tem a terceira queda consecutiva. Em relação ao mesmo mês de 2020, o índice obviamente avançou, pois passávamos pelo período mais restritivo da pandemia. A oitava taxa positiva é seguida e é a mais elevada da série histórica desde 2002. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentados nessa manhã, o Brasil teve um recuo de 1,3% no mês de abril em relação a março de 2021. De acordo com o IBGE, isso representa a terceira queda consecutiva e no período já traça uma média negativa de 4,4%. Por falar em indústria, a Confederação Nacional da Indústria requer ao Ministério da Educação novas metodologias para que jovens e adultos concluam o ensino médio. Diante do cenário educacional com alto número de adultos sem conclusão, a CNI defendeu a aplicação de uma metodologia do Serviço Social da Indústria, o SESI, a nova educação de jovens e adultos, o EJA. De acordo com a entidade, o modelo traz benefícios para a conclusão dessa etapa educacional. A metodologia é adotada em 22 estados e o número de matrículas vem crescendo, passando de 6,8 mil alunos em 2017 para quase 37 mil alunos em 2020. O projeto EJA Profissionalizante da CNI e do Senai, o estudante tem a possibilidade de concluir o ensino médio e um curso de qualificação profissional no período de 1 ano. A taxa de conclusão do EJA Profissionalizante é de 93%. O projeto piloto foi realizado no estado da Bahia, do Pará e de Santa Catarina entre 2016 e 2017. Falando em educação, o MEC também publicou as datas do Enem 2021 e o cronograma de atividades do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas ocorrerão em 2 domingos, no dia 21 e 28 de novembro. As inscrições custam R$ 85,00 e há possibilidade de realização do Enem digital a 100 mil candidatos. Então, quem está se preparando, já temos datas para as provas. Falando sobre a política brasileira, o Fórum de Governadores convocou no dia de ontem uma Assembleia Geral entre os mandatários dos estados federados para debater a nova onda da pandemia e o ritmo de vacinação nacional. O vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, e a secretária de Saúde, Arita Bergman, representaram o estado. A manifestação dá conta de que os governadores, como por exemplo do Piauí, que é coordenador do fórum, que conduziu a reunião apresentando os estudos da Fiocruz e outras entidades que apontam a elevação dos casos de transmissão de Covid e alertam para uma tendência decrescente de casos de síndrome respiratória aguda grave, na maioria dos estados, o que vem preocupando os governadores. Entre os assuntos destacados está o fato da Organização Mundial da Saúde ter aprovado o uso emergencial da Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac BioNTech. No Brasil, o imunizante é fabricado pelo Instituto Butantan. Outro destaque é a informação de que 7 mil litros de IFA estariam prontos para embarcar em Pequim, aguardando liberações do governo chinês. Com a chegada, poderão ser produzidas 12 milhões de doses da Coronavac. Em relação à vacina brasileira, os governadores também aguardam a produção local da Butanvac. Seguindo com informações, falando sobre a política, nessa manhã,
uma operação da Polícia Federal teve como alvo aí endereços ligados ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Ele é um dos alvos da quarta fase da chamada Operação Sangria, desencadeada nessa quarta-feira. Na ação, são apurados supostas fraudes em licitações e desvios de recursos públicos durante a pandemia, em específico sobre a construção de um hospital de campanha. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária nas cidades de Manaus e Porto Alegre, além do sequestro de bens no montante de quase 23 milhões de reais. Por falar em política, falando com seus apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a CPI da pandemia é um tribunal de exceção, comentando o depoimento de Nise Yamaguchi, médica, à Comissão Parlamentar de Inquérito no dia de ontem. O presidente defendeu a médica que foi ouvida ontem na comissão. Senadores questionaram sobre a cloroquina e um gabinete paralelo de orientação ao presidente, e ele não poupou as palavras, dizendo aí que a CPI se trata de um tribunal de exceção. Falando de boas notícias e situações concretas, o Brasil recebeu mais de 936 mil doses de vacina da Pfizer na noite de ontem. O imunizante chegou ao aeroporto de Viracopos e o lote dessas vacinas serão destinadas aos estados. Ao longo da semana, a previsão é que 2,3 milhões de doses do imunizante cheguem ao país em um total de 3 voos. Até o final de junho, a estimativa é que 12 milhões de vacinas da Pfizer cheguem aqui no Brasil e a gente aguardará ansiosos pelos imunizantes. A outra boa notícia da manhã é que a produção nacional do IFA, ingrediente farmacêutico ativo necessário à fabricação de vacinas, feito em solo brasileiro, começa ainda no mês de junho pela Fiocruz. A estimativa da fundação é produzir por mês cerca de 15 milhões de doses. A entrega dos primeiros lotes da vacina brasileira está prevista para o mês de outubro. Então, Butantan e Fiocruz passarão a produzir imunizantes aqui no Brasil por conta da produção interna do IFA, que é a matéria-prima das vacinas. Por falar em vacinas, o destaque internacional: 4 importantes organizações internacionais pedem igualdade na distribuição de imunizantes. Segundo informações, o apelo comum, publicado no diário norte-americano Washington Post, dá conta de que os líderes da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial alertam para desigualdades que facilitam o aparecimento de variantes do novo coronavírus, que por sua vez provocam novas ondas da pandemia nos países em desenvolvimento. Segundo especialistas, a desigualdade na distribuição de vacinas entre países ricos e países pobres complica e prolonga a pandemia, que já ceifou mais de 3 milhões e meio de vidas no mundo inteiro. Então, aí a OMC, a OMS, o FMI e o Banco Mundial pedem uma distribuição igualitária de vacinas, e nós também pedimos isso porque é a única forma de superar esta pandemia. Outra informação que repercute nessa manhã: após uma publicação da revista científica Nature, um estudo diz que infectados podem gerar anticorpos permanentes. O estudo foi publicado na revista norte-americana e pela primeira vez diz que pessoas que contraíram a doença de forma ligeira ou moderada desenvolvem uma célula imunológica capaz de produzir anticorpos do SARS-CoV-2 pela vida inteira. Uma das observações, é que pessoas infectadas que mostram um nível de anticorpos que começam a diminuir a partir do 4º mês. O importante é perceber que, apesar da queda, o doente também desenvolveu uma resposta imunológica completa, que inclui a criação de glóbulos brancos capazes de eliminar o vírus, muitas vezes até anos após a primeira infecção. Torçamos para que
quem já passou por essa doença seja contemplado com esses anticorpos vitalícios. Avançando nas informações, jogadores da seleção uruguaia se mostram contrários à realização da Copa América. Luis Suárez esteve entre os atletas que se manifestaram e 3 importantes jogadores da Celeste não querem que a Copa América seja realizada. O lateral esquerdo Matias Vinha, que atua no Palmeiras, o meia Jordani de Arrascaeta, do Flamengo, e o atacante Luis Suárez, do Atlético de Madrid, se mostram contrários à realização da competição nesse momento, né, que está marcada para ocorrer aqui no Brasil. E para encerrarmos o nosso editorial dessa quarta-feira, véspera de feriado, uma das mais influentes autoras de livros no mundo inteiro, filósofa e pensadora, Margaret Atwood, diz que as utopias voltarão, porque precisamos imaginar como salvar o mundo. A escritora canadense, autora da trilogia Matt Adam e o Conto de Aia, reflete sobre as reações que vêm após as conquistas sociais e o talento para escrever sobre biologia. Ela que é uma das mais influentes filósofas, de 81 anos, fala aí sobre as utopias que surgirão no mundo pós-moderno. Sonhar faz bem e é necessário. Amanhã, feriado de Corpus Christi, não teremos a nossa edição do Expresso Meio-Dia. Nós retornamos na próxima sexta-feira. Desejo a todos um excelente feriado e agora uma boa tarde. Até mais.